Alô, querida, querido, mais uma vez juntos, né? Agora com 3 semanas, né, de separação do último vídeo, de volta aqui à Inglaterra. Vamos estar gravando mais um vídeo que seja bom para a minha vida, para a sua vida, que traga um entendimento melhor, né, às nossas mentes e aos nossos corações, que nos capacite para compreender cada vez mais os planos de Deus para as nossas vidas, enquanto aqui estamos ainda, né, nos preparando principalmente para o que virá no futuro, né, a salvação que há em Jesus Cristo e a vida eterna que nos é prometida por Deus. Então espero que vocês gostem do vídeo e, como sempre, eu peço, depois de vê-lo, né, passe para alguém da sua família, algum amigo, algum colega de trabalho, de universidade, de escola, algum vizinho, passe para frente. O objetivo é que, se ao menos uma pessoa, veja bem, uma pessoa, para mais de uma centena, né, dos que recebem diretamente de mim, se ela tirar proveito da palavra que é ministrada, já haverá festa no céu. E também uma alegria no meu coração, porque esse é o motivo, né, porque eu gravo esses vídeos quinzenalmente. Hoje quero trazer um tema que vem se falando nele de vez em quando, mas quando vai se aproximando dos finais dos tempos, e nós estamos nos aproximando, nós temos que cuidar de conhecer mesmo essas razões, né? São pessoas que têm dúvidas, são pessoas que usam, né, de maneira errada e provocativa, né, o que diz a palavra de Deus, mas nós vamos o que está na palavra. Ela está aqui do meu lado, a Bíblia, vamos começar a ler, para ver o que realmente a Bíblia diz a respeito disso, né, a respeito da salvação, a respeito do céu, a respeito do inferno, né? Então, luz e trevas, dia e noite. Eles estão tentando até desqualificar isso daí para as mentes e corações dos incautos, né, daqueles que não estão apercebidos dessas armadilhas, né, que o nosso inimigo comum, que é o Satanás, que é o diabo, consegue colocar às vezes nas nossas mentes e nos nossos corações. Mas vamos ao texto sagrado. E eu queria que você anotasse aí, se tem a Bíblia fácil aí para manusear, pode usá-la, se não, anote num papel e depois, com calma, com tempo, você vai e lê esses versículos que vão ser lidos aqui hoje. Eu creio que hoje só poderemos abordar tudo, mas é um tema, vamos chamar assim, de delicado, então pode ser que avance para um segundo vídeo depois. Mas vamos lá, o Evangelho de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, né? Então, o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 16. Lucas 16, a partir do verso 19. Aqui no meu subtítulo fala o rico e o mendigo, né? Ou seja, o rico e o pobre, né? O abastado e o necessitado, né? Algo assim, para entendermos melhor. Mas vamos à palavra de Deus e vamos, verso a verso, vamos tentando traduzir para uma linguagem acessível, uma linguagem que possa nos fazer compreender melhor o que Deus está falando conosco nesta hora. Está bem? Lucas 16, verso 19 diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então, é o contraponto, né? O rico e o pobre, né? Então, esse se vestia de púrpura e de linho finíssimo, quer dizer, coisas da época, né, que davam a ele essa condição, né, de ser destacado no meio que ele vivia da riqueza, né, nas camadas altas da sociedade onde estava. E que todos os dias ele se regalava esplendidamente, ou seja, ele tinha tudo que ele queria, bebida, comida, festas, tudo. Ele tinha tudo, ele se regalava, a palavra diz aqui, a minha versão, esplendidamente. O verso 20 diz: Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então, o contraponto, né? Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, né? Chama a atenção aqui que do rico não tem nome. E do pobre, a palavra, né? A parábola, a palavra de Deus diz que chamava Lázaro.
coberto de chagas, que jazia à porta daquele, estava ali na porta daquele. E diz assim o verso 21, e desejava alimentar-se de migalhas que caíam da mesa do rico. Olha o que ele desejava, que as migalhas que caíssem da mesa do rico, ele se alimentaria delas. A situação de pobreza, né, de apartado da sociedade, né, da vida normal que esse homem estava. E vinham até os cães lamber-lhe as úlceras, quer dizer, onde ele estava ali prostrado na entrada da casa do rico, do palácio, do prédio, ele vinha até os cachorros lamber as feridas do corpo dele. Era uma situação calamitosa, uma situação dura, né? E isso existe até o dia de hoje, nós vemos isso acontecendo, principalmente na África, né, que se faz muita propaganda sobre isso, mas aí no interior do Brasil, principalmente do Nordeste, também encontramos com muita facilidade um quadro como esse daí. E diz, continua a palavra de Deus, né? Aconteceu, verso 22, aconteceu morrer um mendigo e levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu o mendigo, né, o Lázaro, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ou seja, ao peito, ao ombro, ao braço, né, ao abraço, à proteção de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha aí já as diferenças, né, que o texto para nos ensinar, para nos fazer ver as diferenças que existem, e existem sim, segundo a palavra de Deus, que é o Criador do céu e da terra, né? Então, um vai ser levado pelos anjos após a morte para o seio de Abraão, né? Para o abraço, né? Para a guarda de Abraão. E o outro é sepultado. Sepultado, como todos nós um dia seremos, né? Até a volta, a vinda do Senhor Jesus Cristo. 23. No inferno, aí começa a diferença. Prestem atenção, minha querida e meu querido. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e a Lázaro no seu peito, no seu seio, né? Quer dizer, o rico foi para o inferno, foi sepultado e foi para o inferno. Não é porque foi sepultado que foi para o inferno, veja bem. A questão aqui, nós vamos entender mais na frente, mas ele foi para o inferno. E do inferno ele viu, de longe, Abraão e o Lázaro, aquele mendigo que estava na porta dele, ao peito, ao abraço, né, a proteção de Abraão. Então, clamando, minha versão fala clamando, não é chamando, clamando diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Começa aí para nós vermos a dureza da diferença do céu para o inferno, de Deus para o diabo. Então, é um alerta, né? É uma exortação da palavra de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. E tomara que Deus nos faça compreender mais através desse vídeo, porque o que eu vou falando aqui vem da palavra de Deus. Então ele viu, né, no tormento dele, ele viu Abraão e viu Lázaro, e pede, né, clama, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. A situação dele era calamitosa, estava no fim. E pede que molhasse apenas o dedo, ele pede que o Lázaro fizesse isso, para molhar a boca dele, porque ele estava, refrescar a língua dele, né? Porque ele estava atormentado nessa chama. Chama é de fogo, tá bom? O inferno fala de lago de enxofre, fogo e lago de enxofre. Isso é que se diz onde é o inferno, o que tem lá à espera daqueles que optam por esse caminho, enquanto aqui na terra. Disse, porém, Abraão, verso 25, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Então, Abraão, ele chama pai Abraão porque
Abraão foi designado por Deus como pai das nações, né? Foi ele, né, que foi dado por fé, ele creu em Deus, foi para onde Deus mandou sem saber onde era, acreditou e foi dado a ele a condição de pai, pai dos cristãos. Por isso aqui que na parábola usam essa expressão, pai Abraão. Então ele relembra, ainda chama o rico, né? O rico, filho, lembra-te de que você recebeu os bens, a riqueza, a boa vida, a púrpura para se vestir, o linho finíssimo, as melhores comidas, as melhores bebidas, a melhor casa, a melhor cama, a melhor condição. Você recebeu isso em vida. E Lázaro, ele faz a comparação. Igualmente, os males. Ou seja, Lázaro não tinha nada daquilo que o rico teve durante a sua vida. E o que é que ele fez de tudo isso que ele recebeu durante a sua vida? Ele fez apenas para si. Ele amontoou a sua riqueza para si. Ele não deve ter dado nada para o Lázaro, porque Lázaro sonhava, queria, clamava para comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Então veja bem, tem outras parábolas sobre a riqueza, a gente pode ver isso mais na frente, eu tenho vídeos aí, se vocês procurarem no YouTube, que fala sobre isso. Mas olha, o rico recebeu o bem na sua vida e Lázaro recebeu o mal. Abraão está respondendo ao clamor daquele homem. Agora, porém, aqui ele está consolado e você está em tormentos. Por quê? Porque ele está com Abraão, ou seja, está no céu. E o outro, o rico, ele está em tormentos, porque ele está no inferno. Mas a palavra de Deus segue aqui. Verso 26 diz assim: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, e nem os de lá passar para nós. Ele ainda usa uma expressão que quem está no céu não quer passar para o inferno. Claro que não. Claro que não. Basta ter um mínimo de entendimento. Uma criança com uma certa mentalidade já pode discernir, fazer essa diferenciação de céu e inferno. Imagina todos nós já adultos, né? Alguns bem adultos. Então imagina se nós não podemos fazer isso também, né? Então, está muito certo que está aqui onde nós estamos, ninguém pode passar por onde você está. E muito menos de onde você está, pode passar para onde nós estamos. Está muito clara a palavra de Deus. Está mostrando passo a passo o que é que nós podemos fazer aqui na terra para receber ali no céu. Ou não fazer aqui na terra para receber no inferno. E há uma divisão, está muito claro isso. É o que a Bíblia diz, sim, sim, não, não. Muitos, inclusive políticos, hein? Preste atenção, povo de Deus. Aí no Brasil nós vemos muito. Ano que vem tem eleições. Então muitos políticos que não creem em Deus vão se aproximar dos cristãos, católicos, evangélicos, né? Vão se aproximar deles. Não em busca de Deus ou de exemplo, né? Ou se espelhar na vida séria que os cristãos normalmente levam. Há exceções em todas as coisas do mundo. Mas buscando o interesse, que é o voto. Os outros buscando o interesse. Às vezes é o interesse econômico, financeiro. Às vezes é o interesse moral para cobrir, né? Pecados. Às vezes é o interesse da justiça, para não ser apanhado, né, para não ser condenado por práticas ilegais que comete. Então aqui está muito claro, a palavra de Deus ela é muito clara, é sim, sim, não, não. Vida e morte, luz e trevas, inferno e céu, não há um meio termo. Eu vi até um dia desses aí, a pessoa, não vou citar nomes, dizendo que o mundo tem que acabar com esse negócio do bem e do mal, que isso não existe. Claro que existe, desde o princípio. Desde o princípio existe o bem e o mal. Aliás, precisa haver a diferença para que as pessoas tomem suas decisões, busquem
o seu ponto de equilíbrio, a sua referência. Fortaleça o seu caráter, a sua personalidade, ou desande de vez. Ou desande de vez pela vida, pelos seus prazeres temporais, pelas suas práticas de pecado, pelos crimes que cometem. Aí pecado, crime, você pode incluir tudo, assassinato, adultério, a corrupção, tantas coisas que nós sabemos que são erradas e muitas vezes nós praticamos, nós usamos em nosso favor, aos nossos interesses. Mas a Bíblia condena. A Bíblia não quer, Deus não quer isso para nós. Ela ensina o que é melhor para o nosso bem-estar moral, para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar social. Esse é o objetivo. E aqui essa parábola de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas está mostrando essa caminhada. O rico se vestia bem, comia bem, bebia bem, tinha tudo o que queria. E o pobre ali na porta da casa dele, sem comida, querendo as migalhas que caíam da mesa, com úlceras que até os animais, os cães, vinham lamber. Olha a diferença, minha querida, meu querido. E a gente vê isso até os dias de hoje, continuaremos vendo, porque desde o princípio existiu e até o final dos tempos vai existir. Agora, a nossa posição, o que nós devemos e podemos fazer, é tentar mudar um pouco dessa história. Vai mudar a história do mundo? Não, não vai. Mas pode você mudar a história de alguém que está do teu lado, numa situação dessa. Você pode ser exemplo de correção, de caminhar com Deus. Você pode mostrar para a pessoa o que é fazer a coisa certa, correta. Você pode ajudar, você pode dar, você pode emprestar, você pode fazer o que você quiser. Você tem condições de fazer isso. Deus te dá a condição de fazer isso. Eu vi uma pregação de um pastor muito conhecido aí do Brasil esses dias, falando que a prosperidade que Deus nos dá é para que nós sejamos prósperos para a obra dele e não para nós mesmos. Nós pedimos muito para Deus, muito, 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 todos os dias. E raramente agradecemos. E quando recebemos algo de Deus, em especial pelo amor que Ele tem, pela graça que Ele nos dá, além de não agradecermos, muitas vezes, esquecemos as outras coisas, esquecemos as outras pessoas, as outras situações delicadas que estão à nossa volta, que nós poderíamos interferir, nós poderíamos fazer melhor, e não fazemos. Porque aí entra o amor ao dinheiro, ao poder. Eu faço o que eu quero, como aquele rico fazia, se vestia com o melhor, comia e bebia do melhor. E agora ele está no tormento, por quê? Porque ele está no lado errado. Que enquanto ele teve todas as coisas boas, teve condição de fazer para os outros também, e não fez, diz a palavra de Deus. Por isso que ele está lá no tormento. E esse ensino é para nos mostrar que nós podemos fazer o melhor hoje para estar no melhor lugar depois. Só que muitas vezes nós não damos importância para o hoje, por quê? Porque vivemos nessa correria, nessa competição, querendo mais, pedindo mais. E isso não agrada a Deus. Tanto que está aqui na palavra dele. E trazendo isso para o dia a dia de hoje, está certo em casa, direitinho. Nos mostra direitinho o que está acontecendo conosco e a nossa volta. Então, ele fala que há um abismo. Nem os que estão lá podem passar para cá, nem os que estão aqui podem passar para lá. Aqui não entra nem em detalhe, né? Quem está no céu não vai querer para o inferno. É o mínimo, né? Quem tem saúde não vai querer doença. Certo? Quem tem um bom trabalho não vai querer o desemprego. Quem tem uma excelente família não vai querer viver, não vai querer destruir a sua família, por exemplo. Um bom casamento. Aqui está mostrando isso. É o nosso dia a dia. Nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde financeira, nossa saúde familiar. Somos exemplos, né? Para a esposa e a esposa para o marido, mas principalmente exemplos para os filhos. Somos exemplos para os vizinhos. Somos exemplos no nosso local de trabalho. As pessoas veem. Nós não damos importância às vezes e nem pensamos, nem vemos isso daí, mas as pessoas veem que nós somos diferentes. Nós temos um comportamento diferente. Nós nos comprometemos com melhores causas, às vezes, do que essas pessoas se comprometem. Então há um abismo. É muito sério, minha querida, meu querido. Não é para você se amedrontar.
Quando se fala em Deus, as pessoas às vezes têm medo. Deus não mete medo em ninguém. A palavra fala temor e tremor. Mas o temor é porque ele é santo, ele é o Criador. E o tremor é porque ele não se agrada das coisas erradas. Quando insinuam a Jesus que agora não era, era a era da graça, e muita gente usa isso para não fazer certas coisas, e eu não vou entrar em detalhes aqui, na obra de Deus. Ele fala, eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim cumpri-la. Muita gente, e eu vou falar porque Deus está mandando falar, muita gente não dizima na igreja, não oferta na igreja, não ajuda os outros, os pobres, instituições, etc., por causa do amor ao dinheiro. E querem usar a palavra de Deus dizendo que agora vivemos na era da graça de Jesus Cristo. E claro, estamos na era da graça. Mas o próprio Jesus Cristo, ali em Mateus 5, salvo engano, ele fala, eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. Mais à frente o texto fala, a lei é para os malfeitores. Então se você é uma boa pessoa, se você é um bom cidadão, se você faz as coisas corretas, você não pode estar preocupado com a lei, não. Não pode estar preocupado com a lei. Recentemente falamos, sobre a justiça humana, que é um trapo de imundícia, mas isso é outra história. Isso é outra história. Estamos falando aqui no contexto, do bem e do mal, da luz e da treva, do dia e da noite, do céu e do inferno. Então o rico está lá. Ele está vendo Abraão, ele está vendo aquele pobre que mendigava na porta dele, com Abraão, abraçado a Abraão, protegido por Abraão. E ele pede um pouco de água, porque ele estava em tormentos ali no inferno. E vamos seguir com os versículos da palavra de Deus. O 26 foi o que foi lido agora, posto, um abismo, que impede essa passagem daqui para lá e de lá para cá. E o 27 fala assim, então ele replicou, o rico, Pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Quando ele vê que ele não tem condições de mudar a sua situação, a sua circunstância, e ele teve em vida, e muitos de nós temos que tomar essas decisões em vida, quando ele vê que não tem mais essa condição, que ali vai ficar em tormentos, ele pede a Abraão que mande alguém para falar aos seus irmãos. Ele fala que tem 5 irmãos na terra, a fim deles não virem também para esse lugar de tormento. O que é que isso significa? 2 coisas. Ele sabe que ele está perdido, que agora não tem mais jeito de mudar a circunstância da vida dele. Enquanto nós estamos aqui, nós temos a condição de mudar essa circunstância. Depois que morremos, nós não temos mais condição de mudar. O que Deus vai fazer é um problema de Deus. Nós não podemos dizer que um vai para o céu e outro vai para o inferno. Quem vai decidir isso é Deus. Mas a palavra diz, e lá no final de Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, está a relação das pessoas que irão para o inferno. Pelos pecados, pelos crimes que cometem e não se arrependem. Veja bem, basta se arrepender, porque Deus é perdoador. Basta se arrepender. O plano de salvação, ele teve começo, mas não teve fim. Só será encerrado na volta de Jesus Cristo. Então, até lá, ninguém sabe quando isso vai acontecer. Nós temos o tempo para mudar a nossa vida, mudar as nossas atitudes, tomar decisões que vão impactar para a eternidade. Só que nós vivemos num mundo e vivemos só para este mundo. Mas é muito pouco quem pensa assim. É uma opinião pessoal, me perdoe se você pensa ao contrário.
Não vou deixar de falar de Deus para você. Não vou dizer que Jesus não te ama. Eu vou respeitar o seu pensamento, a sua vida, a maneira que você quer viver. Então manda lá avisar para esses 5 irmãos. A segunda coisa é que eles também tinham uma vida abastada, deviam ser ricos. Porque se ele pede para que os irmãos sejam avisados para mudar de vida, para não ir no lugar do tormento onde ele está, é porque eles tinham ou têm a mesma condição que ele tinha. Ele errou e não quer que seus irmãos errem. A mesma coisa no nosso dia a dia. Nós temos que orar pelos que estão perdidos, pecadores. Nós temos que pedir a misericórdia de Deus para essas vidas. Jesus fala ali, né, já mencionei isso algumas vezes, né? Ele não veio para os sãos, as pessoas que já caminham com ele, as pessoas que já têm um entendimento, que mudaram de vida, que têm um comportamento diferente que agrada a Deus, ao Pai. Mas ele veio para os enfermos. Os enfermos são os pecadores, são os ladrões, os adúlteros, os corruptos, os mentirosos. Muita gente acha que mentiroso não tem, não. Vai lá em Apocalipse que você vê. Todo aquele que ama e pratica a mentira. Está lá num dos versos. Tem outro verso também. Todos os mentirosos. Junto com esses outros pecadores. E o que é que Deus quer? E é através de Jesus Cristo que nós nos transformemos. Que nós recebamos Jesus como Senhor e Salvador. Para começar a galgar a caminhada para a eternidade. Depois desse breve tempo aqui na terra, nós vamos ter a eternidade no céu. Esse é o propósito do plano de Deus para as nossas vidas. E aquele homem pedindo que Abraão mandasse alguém avisar aos irmãos dele, para que eles também não fossem para aquele lugar de tormento. A situação difícil. É uma situação difícil. Como eu falei, não se assuste, não tenha medo. Deus está aí do teu lado. Na hora que você estiver vendo esse vídeo, tenha certeza que o Espírito Santo está providenciando algo novo para a sua vida. Só que é uma decisão que você vai ter que tomar. Deus não invade a vida de ninguém. Deus não faz nada sem o nosso consentimento. O amor dele é tão grande que ele perdoa o pecador. Ele entregou o próprio filho à morte por nossa causa. Imagina se não vai livrar um pecador. Vai, claro que vai. Só que ele quer que o pecador mude. Mude a sua vida, dê um passo de fé. E essas parábolas relatadas na palavra de Deus são ensinos, são dicas, vamos dizer assim, para que nós busquemos essa situação, para que nós busquemos a saída, a direção. Muitas vezes na Bíblia você vai encontrar, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. O caminho de Deus é um só. Ninguém vai a Deus se não for através de Jesus Cristo. Na palavra de Deus está escrito isso daí. Ninguém vai. Porque o plano de redenção, o plano de salvação vem através da morte de Jesus. E depois da sua ressurreição. Então ele pede, voltando ao texto, que Abraão mande alguém lá avisar os irmãos, para eles não irem para aquele lugar de tormento. E no verso 29, Abraão responde. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. A resposta que Abraão dá. Quem são Moisés? Quem são os profetas? São os líderes religiosos de hoje, vamos assim dizer. São pastores, são padres, bispos, são evangelistas, são missionários, presbíteros, diáconos. Todos eles estão aí, à disposição. Não precisa ninguém vir, até porque é impossível vir, né?
porque a palavra garante que não virá, é impossível que venha alguém dizer o que é que nós devemos fazer. Tudo que Deus quis nos revelar já está aqui na sua santa palavra. Nós não precisamos de buscar outras fontes, ela já está aqui. Se você não crê, eu tenho que te respeitar. Claro que tenho, e vou respeitar. E vou amar você. Porque um dia eu passei por isso também, e as pessoas me respeitaram, me ampararam, me amaram, até que eu tomei a decisão. Eu fui tocado por Deus para mudar a minha vida. E nós podemos ser tocados agora, através desse vídeo, para mudar as nossas vidas. Esse é o plano de Deus. Moisés e os profetas que Abraão aqui se refere, eram o que eles tinham no Antigo Testamento. Eles não tinham o Espírito Santo que nós temos hoje, pela graça, pelo amor de Deus pelas nossas vidas. E ele está disponível aí, individualmente, para mim e para você, para nos ajudar a tomar as decisões que devemos tomar. Esse é o propósito de Deus. Mas ele ainda insiste no verso 30, o rico, né? Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Se você está esperando isso, está perdendo muito tempo precioso da sua vida. Ele insiste porque talvez pensasse isso enquanto vivo, mas não quer que os irmãos passem por isso. Veja a contradição. E o verso 31 que encerra, né, esse texto e o próprio capítulo 16 de Lucas, Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então Abraão nos dá a lição final do texto. Se não ouve a Moisés e aos profetas, se as pessoas não ouvem, não leem a palavra de Deus, não vão às igrejas, não procuram os bispos, pastores, padres, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, são pessoas que Deus encarrega, cada um na sua seara, para mostrar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Se as pessoas não ouvem isso aqui na terra, Abraão diz, tampouco se deixarão persuadir, ou seja, elas não aceitarão. Ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Vai haver uma ressurreição dos que já morreram, tanto os que morreram salvos em Cristo, como os que morreram no pecado. Vai haver essa ressurreição na vinda de Jesus Cristo. E vai haver um julgamento. Eu vou ser julgado, você vai ser julgado. O pastor, o bispo, o padre, o diácono, o presbítero, o evangelista, o missionário, todos nós, o rico, o pobre, né? Os ricos da vida, os Lázaros da vida, como esse pobre daqui, vamos ser julgados. Vamos ser julgados. E a Bíblia diz que muitos receberão o galardão da vida eterna, o presente de Deus, que está na palavra de Deus como promessa. E muitos outros vão experimentar a segunda morte, que é a morte eterna. Ao contrário da vida eterna, é a morte eterna. Então, cuidado com as pessoas que estão plantando notícias para te iludir com outros interesses, outros propósitos, que não o que diz a palavra de Deus. Tomem muito cuidado
Deus é amor, lembre-se disso. E Deus é justiça. E a justiça agrada a Deus. Minha querida, meu querido, leia com calma esse texto. Se tiver dúvida, me procure, como alguns procuram, né, no particular. Ou procure alguém de sua confiança, um pastor, um padre, um bispo, um presbítero, um diácono, um missionário, um evangelista. Procure. Tem muitos que vão poder tirar as dúvidas que você tem, que está na palavra de Deus, está registrada na palavra de Deus. Ou estão registrados, né? São as dúvidas que eu estou falando. Mas é para o louvor, a honra e a glória dele. E para a nossa salvação, aqui na terra, para acessarmos a vida eterna. Amém? Abra suas mãos, o amor de Deus, a graça e o milagre de Jesus e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando ele voltar. Um beijo e até o próximo vídeo.